Oremos então. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Pai, por mais um domingo aqui na sua casa, na nossa igreja local aqui em Loures. Obrigado, Senhor, pela bênção que o Senhor tem derramado sobre a sua igreja. Obrigado, Pai, porque temos o privilégio de podermos estudar livremente a Tua palavra, de poder louvar livremente a Ti, de poder nos reunir aqui domingo após domingo, Pai. Obrigado, Deus, por esse dia tão bonito de sol. Obrigado, Pai, porque isso acalenta a nossa alma, nos motiva e isso nos deixa contentes. Obrigado, Senhor, pela bênção que é da Tua palavra e nos ajuda, Pai, a interpretá-la, nos ajuda, Pai, a permanecermos fiéis à Tua palavra e a guardá-la nos nossos corações. Ser conosco durante todo esse tempo, que tudo que seja falado aqui, seja ensinado, seja para a edificação da Tua igreja e para a honra e glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada demos início àquilo que nós demos o nome da nossa série de estudos de as cartas de uma página da Bíblia. Então, vamos passar por especificamente quatro cartas que existem na Bíblia, 4 livros, nós começamos com 2 João. Hoje nós vamos estudar 3 João e, sucessivamente, vamos estudar Judas e depois a carta a Filemon. Na semana passada, ao estudarmos 2 João, nós entendemos claramente como devemos nos posicionar diante dos falsos mestres, era o principal tema daquela carta. Aprendemos também que a verdade é o fundamento para o amor cristão genuíno e que a hospitalidade deve ser exercida com discernimento, cautela, enfim, conforme a sã doutrina, né? Conforme a palavra nos ensina, conforme a palavra nos exorta. E hoje, em 3 João, nós temos aqui um tema ligeiramente diferente. Nessa carta, nós não temos especificamente um combate a uma heresia, a um falso ensinamento, mas aqui nós vamos ter um relato de um caso real, em que um líder autoritário, um líder arrogante, não recebia os ensinamentos dos apóstolos, recusava os ensinamentos dos apóstolos, inclusive também condenava ou ameaçava, nesse caso, os outros que queriam receber. Aqui tem um problema muito específico para tratar, João quer tratar aqui, que tem a ver com a obra missionária. Então, João enviou cartas para esse líder e ele recusou. Também enviou pessoas e ele recusou. E também não permitia que outros recebessem essas pessoas, esses missionários, e os ameaçava até de expulsá-los da igreja. Essa breve carta ela permanece como um lembrete vivo para nós, especialmente se nós considerarmos aquilo que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo em 2 Timóteo 3, 2 e 5, que diz assim: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. E esse aqui é aquilo que o apóstolo Paulo está a escrever a Timóteo, está a encorajá-lo a permanecer nos ensinamentos das Escrituras, a permanecer na verdade, assim como nós vimos na semana passada, aquilo que João escreve àquela senhora eleita, a permanecer na verdade, a importância de permanecer na verdade e de ensinar a verdade. Ainda que esses homens corruptos, nós sabemos que ainda que existam esses homens corruptos, nós sabemos que o Senhor tem preservado a sua igreja, tem feito com que a sua igreja prevaleça através dessas dificuldades que a igreja passou ao longo de toda a história, né? Nós temos visto que Deus levanta servos fiéis, levanta pessoas que confrontam esses falsos líderes, esses homens corruptos e maus que querem por benefício próprio ou o que quer que seja, querem distorcer aquilo que é os ensinamentos de Cristo e da sua palavra. Nessa carta nós veremos aqui três testemunhos. Vamos começar por Gaio, depois iremos ver Demétrio
e, por fim, Demétrio não, perdão, Diótrefes e, por fim, Demétrio. Gaio é o destinatário da carta, né, quem vai receber aquela carta. Diótrefes é o tal líder arrogante, autoritário que eu mencionei, e Demétrio seria possivelmente o portador da carta, aquele que leva aquela carta como uma carta de recomendação. Então, ele possivelmente era um missionário itinerante naquela época. Embora essa carta seja breve, ela nos vai mostrar aqui alguns perigos que nós podemos olhar com mais atenção, digamos assim, que, independente de pessoas terem aparência piedosas e ocuparem cargos eclesiásticos, no fundo, quando avaliamos, nesse caso aqui, com mais cautela, vemos que aquilo ali é uma usurpação da liderança pastoral, da liderança das igrejas. Enfim, isso pode acontecer, nós não estamos isentos disso, sabemos que esse tipo de coisa acontece. João, como o verdadeiro presbítero, o apóstolo do Senhor, nos ensina a permanecer na verdade. Aqui ele também o início da carta também é muito focado nisso. E vai nos chamar a preservar o bom testemunho, dando como exemplo Gaio e também Demétrio. A carta eu dividi em 4 pontos, mais ou menos. Nós vamos passar brevemente pela introdução. A ideia é esse contexto geral que eu dei agora. A introdução foi aquilo que eu fiz agora. E os outros pontos não é bem a divisão que normalmente as Bíblias têm, mas era ali aquilo que eu acredito que os grandes destaques da carta, né? Vamos passar para a leitura do texto. Então, 3 João, dos versículos... eu esqueci de falar disso, desculpem. Eu estava a esquecer aqui e estava a passar para o texto. Eu fiz só o contexto geral da carta. Então, a data em que é escrito essa carta é entre os anos 90 e 95. Esse aqui é o período mais consensual. Há uma minoria que vai argumentar que essa carta possivelmente tenha sido escrita antes de 1 e 2 João, porque ela não traz aquele mesmo problema dos falsos ensinadores que não acreditavam em Jesus como vindo em carne. Então, como ele não aborda esse problema nessa carta, tem alguns que argumentam isso. Mas o mais consensual é que ela foi escrita entre os períodos de 90 a 95 depois de Cristo. Provavelmente ali a partir da região de Éfeso, que é onde acredita-se que foi os últimos anos de ministério do apóstolo João. O público-alvo, o destinatário, como eu já mencionei na introdução, era Gaio, um discípulo fiel e membro de uma comunidade que era liderada por esse Diótrefes, que era, também é mencionado na carta, um líder corrupto e mau. E o objetivo da carta era além de recomendar Demétrio, era também exortar Gaio a continuar a fazer aquilo que ele já fazia, que era acolher os missionários e enviá-los, e alertar também para o mau testemunho de Diótrefes, que aquilo que ele estava a fazer, aquilo que ele andava a fazer era mal, e Gaio não deveria imitá-lo, aqui especificamente por ser um líder. Então, João exorta Gaio a permanecer na verdade e a continuar fazendo aquilo que é bom, aquilo que ele já andava a fazer. Agora sim, passando para a leitura do texto. 3 João, dos versículos 1 a 4. Vamos aqui pensar sobre esses 4 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. E aí, mais uma vez, vocês viram ali que a palavra verdade, ela repete-se várias vezes aqui no início dessa carta, muita semelhança daquilo que nós vimos a semana passada em 2 João. O apóstolo, mais uma vez, vai dar essa ênfase muito grande aqui do amor na verdade, fundamentado na verdade, do testemunho da verdade e como que aquilo se desenvolve, né? Basicamente é o amor fundamentado na verdade. Então, ali um ponto interessante que nós podemos destacar é essa questão a forma como o apóstolo João trata
de forma geral, todos aqueles que são seus discípulos, né? Todos aqueles que foram pastoreados por ele. E ao chamar Gaio de amado e afirmar que o ama na verdade, é uma forma também de João nos relembrar que o amor cristão ele vai além da afeição, vai além da afinidade, mas está muito ligado a porque temos a mesma fé, porque tem demonstrado bom testemunho. O apóstolo João vai dizer que ama ele, na verdade, nesse sentido, porque ele tem demonstrado que ele tem vivido de acordo com aquilo que ele professa, de acordo com a fé que ele professa. Então, os relacionamentos na igreja eles devem ser marcados por este amor firmado na verdade. Não podemos nos esquecer disso, né? Os relacionamentos na igreja não são em interesses humanos. E aqui é muito fácil que isso aconteça, porque é muito natural para nós os relacionamentos serem pautados em interesses humanos, seja eles de qual nível for. Seja porque alguém, enfim, gosta das mesmas coisas do que nós, seja porque alguém talvez esteja na mesma faixa etária, e o Evangelho ele traz essa diferença, né, de relacionamento, esse padrão de relacionamento diferente, onde pessoas de diferentes culturas, de diferentes faixas etárias, de diferentes gostos, amam-se mutuamente pela verdade em comum que é Cristo. Então, esse é o primeiro ponto aqui, né, desses primeiros versículos. Então, passando aqui para aquilo que seria ali mais o versículo 2. O apóstolo João vai dizer que faz votos pela prosperidade e saúde de Gaio. Assim, e ele coloca aqui como que ele gostaria que Gaio fosse abençoado em sua prosperidade e em sua saúde, assim como é próspera a tua alma. Qual é a ideia aqui desse texto, né? O que João está a desejar para Gaio é literalmente que Gaio seja próspero em todas as áreas da sua vida, seja saúde física ou bens materiais. E aqui é importante lembrar que o testemunho que Gaio dava era de uma pessoa que recebia os missionários que chegavam e os enviavam de forma digna e apoiava a obra missionária, não só com o seu tempo, não só com as suas orações, mas também com o seu bolso. E muito provavelmente o que os estudiosos vão dizer é que Gaio era uma pessoa de muitas posses e alguém que investia generosamente na obra missionária. Então, o apóstolo João começa por desejar que ele continue a prosperar, que os seus negócios continuem a irem bem. Imaginem que ele continue falando de forma mais simples possível, que ele continue a ganhar mais dinheiro para que ele possa investir mais ainda, como ele tem investido na obra missionária. Então, e aí o padrão que o apóstolo João vai dizer é a medida da prosperidade da tua alma, ou seja, a medida da tua espiritualidade. Por quê? É muito fácil que quando uma pessoa passa a prosperar muito financeiramente, passa a ganhar dinheiro, de alguma forma ela também ganha poder. Então é muito fácil é muito comum que ela acabe por se distanciar daquilo que é a vida de comunhão ou a obra do Senhor. Tem várias possibilidades. Imaginem que alguém faz parte da igreja, abre um negócio, aquele negócio começa a prosperar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e algumas pessoas que talvez estão aqui já tiveram negócios e sabem que quanto mais o negócio prospera, mais ele consome tempo. Então, mais afastadas as pessoas ficam da vida de comunidade, da vida em comunhão com Deus. Então, a ideia aqui que fique mais próspero à medida da tua espiritualidade, à medida da prosperidade da tua alma, é justamente essa. Que quanto mais Gaio amadurecesse espiritualmente, quanto mais ele estivesse firme na verdade, quanto mais ele estivesse fundamentado nessa verdade, mais ele pudesse prosperar para que ele mantivesse esse apoio, essa generosidade para a obra missionária e que ele era fundamental ali para aquela obra missionária naquele local. E aqui aquela coisa, não é errado orar por prosperidade. Eu sei que nós vivemos em um período em que o neopentecostalismo é muito forte, é uma vertente que não dá para dizer que é cristianismo, mas é outra religião, mas é algo que é fundamentado nessa questão da prosperidade, algo que você tem que fazer algo para receber algo em troca. Então,
nós acabamos entrando no erro de que é errado, ou é pecado prosperar, ou é pecado, enfim, orar por prosperidade. Eu diria aqui com muito cuidado que orar por prosperidade é legítimo, talvez orar pela prosperidade do outro. E pela prosperidade de si próprio, tente levantar pelo menos 5 motivos muito legítimos para fazer aquele pedido para Deus. Porque é muito fácil para nós, seres humanos e falhos, pedimos prosperidade por benefício próprio. E nós sabemos que a vontade de Deus não é nos abençoar por nosso benefício próprio. Então, por isso que eu digo aqui com algum cuidado que orar por prosperidade é legítimo sim, por si próprio. Avalie bem quais são suas motivações, avalie bem qual é a ideia que você tem por trás daquele pedido ao Senhor, mas orar pela prosperidade de outros que você entende que são pessoas que apoiam a obra missionária, que são generosos na igreja, que ajudam as pessoas na igreja, é legítimo, sim, e nós podemos fazer isso. E quanto mais nós prosperamos, o princípio quanto mais nós prosperamos, mais temos a possibilidade de ajudar os nossos irmãos e mais temos a possibilidade de investir na obra missionária, de apoiar generosamente a obra missionária. Então, e aí o ponto nós, quando pedimos a Deus, nós, quando pedimos essa prosperidade de Deus, nós, quando pedimos melhores empregos, quando pedimos, não sei, sucesso nos negócios, quando pedimos isso, nós pensamos que, se Deus nos abençoar, nós seremos tão generosos com as outras pessoas, ou com os outros, ou com o reino, da mesma forma como nós queremos que Deus seja conosco. Essa é a grande questão aqui desse ponto. E a pergunta que eu coloco nós somos generosos com os outros, como quero que Deus seja generoso comigo? Esse aqui é uma grande questão que a gente tem que fazer. Porque quando a gente busca prosperidade, é um caminho muito perigoso, porque a palavra não condena a riqueza. A palavra de Deus não condena a riqueza, mas condena o amor à riqueza. E a busca por prosperidade, a busca por riqueza, normalmente, em algum nível, vai te levar para o amor à riqueza. Então, é um caminho de muito cuidado, de muito perigo que se tem que tomar. O irmão tem muitas posses, é muito abençoado por Deus, abençoe os outros também à medida que Deus tem te abençoado. Seja generoso com os outros à medida que Deus tem sido generoso contigo. E nós sabemos que Deus ele é justo e, de alguma forma, não é que nós barganhamos com Deus, mas quando isso acontece, nós sabemos que Deus abençoa mais ainda aquela pessoa e faz com que aquela pessoa tenha mais posses ainda para abençoar os outros. Ainda nesses versículos, a partir do versículo 4, o apóstolo João vai trazer aquilo que é a alegria pelo testemunho de Gaio. Nós vimos isso a semana passada, aquilo que João vai dizer sobre aquela senhora eleita e os seus filhos, da alegria de ter encontrado e de ter ouvido falar que eles permanecem na verdade, que eles têm dado bom testemunho por onde têm passado, que eles têm servido à igreja local, enfim. E Gaio ele fica conhecido pela sua integridade, pela integridade da sua fé e também pela sua generosidade com que servia a igreja e aos missionários. Gaio torna-se uma pessoa muito importante naquela época, porque ele era alguém que apoiava generosamente a obra missionária e também a igreja. Ele era um crente que com a vida dele, ele glorificava a Deus. Com as posses dele, ele glorificava a Deus. Então, Gaio tinha o coração no lugar correto, vamos dizer assim. Era uma pessoa que tinha posses, que era provavelmente muito rico, mas que tinha o coração no lugar certo. E, mais uma vez, ser rico não é pecado. O pecado está em amar a riqueza, em viver em prol da riqueza, colocar a riqueza como ídolo nas nossas vidas. Então, nós vemos que, naquele contexto, Gaio torna-se essencial para o avanço da obra missionária, ao ponto do apóstolo João escrever uma carta e enviar uma pessoa especificamente para ele, e dizer: Gaio, recebe esse missionário, recebe essa pessoa e o envia de forma digna. Então, era alguém de confiança para João,
e sabia e se tornou alguém de extrema importância por causa do testemunho que deu. E mais à frente, nos próximos versículos, nós vamos ver que João vai falar ainda um pouco mais sobre o testemunho de Gaio e vai reconhecer nele um servo que pratica a hospitalidade, né, de maneira digna do Evangelho. Gaio era alguém muito generoso e importante para a obra missionária na igreja local, como eu já falei. Então, ele torna-se conhecido, até chega essa notícia para o apóstolo João, e é isso que motiva escrever a carta, de certa forma, para ele, para que ele permaneça com esse testemunho, para que ele preserve esse bom testemunho que é o que ele estava a dar. Então, os frutos de amor e hospitalidade e obediência demonstram essa fé viva e genuína que nós temos. E essa é a fé genuína, né? Ela não é a fé que se expressa só em palavras, não é só a fé de virmos ao domingo, sentarmos aqui, e domingo após domingo estamos aqui, e é aquela coisa, é muito fácil no nosso país ser cristão, né? Então, a ideia aqui é a fé genuína e viva, ela está na ação, e não só em dizer que sou crente, em dizer que faço parte de uma igreja, mas, no fundo, a gente não age de acordo com aquilo que nós acreditamos, ou que dizemos que acreditamos, né? Na verdade. Passando aqui para o que seria o segundo bloco de versículos, né? Dos versículos 5 até o versículo 8, vou passar a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então, João, mais uma vez aqui, vai destacar a integridade de Gaio e vai enfatizar essa vida de serviço consistente que Gaio tinha. Confiando nele, que ele faria aquilo que João estava a recomendar. E aqui é importante nós fazermos aqui um parêntese e explicar como que funcionava a obra missionária naquele tempo, que é diferente daquilo que nós temos hoje, né? Hoje nós temos associações, nós temos órgãos não, mas não sei, organizações em prol da obra missionária, que organizam essa obra e enviam pessoas para a obra missionária. E, normalmente, o que acontece eles levantam o sustento dos missionários antecipadamente, e os missionários vão para os lugares para pregar a palavra, já com o sustento garantido durante um X período. Imagine. Então, no fundo, os missionários recebem o sustento regularmente e têm o seu sustento garantido. E existem muitas organizações assim hoje em dia que enviam pessoas. Os missionários itinerantes, que foi aquilo que eu disse anteriormente, hoje em dia eles são os missionários transculturais. Nós temos um exemplo na nossa igreja, que é a nossa irmã Miriam. Ela é uma missionária que vem do Canadá para cá, para Portugal. Isso é chamado de missionário transcultural, porque falam línguas diferentes e estão em continentes diferentes, né? E recebem o nome de missionários transculturais. Tem aqueles que são os plantadores de igreja, e aí nós tivemos há pouco tempo aqui um exemplo desse, que foi o pastor Jonathan Rust, que foi um dos pastores fundadores dessa igreja, que plantou essa e mais algumas igrejas aqui em Portugal. E temos também os evangelistas itinerantes. Os evangelistas itinerantes, eu acho que o exemplo que nós temos aqui na igreja é a nossa irmã Giovanca. Ela vive cá em Portugal, ela inicia a sua obra missionária cá em Portugal já, mesmo sendo brasileira, mas já cá em Portugal, e ela prega o evangelho aqui nas regiões de Portugal. Ela não chega a sair do país ou do continente para fazer essa obra. Ela não deixa 100%, vamos dizer assim, ela não deixa totalmente a sua casa para a pregação do evangelho, mas ela usa do seu tempo 100% para fazer isso. Então, o foco dela é esse. E outra coisa assim como naquela época, os membros de igreja local, aqueles que não eram
missionários itinerantes, como Gaio, como o exemplo de Gaio aqui que é dado. Mesmo sem sair da sua cidade, mesmo sem sair do seu conforto, digamos assim, mesmo sem, de forma corajosa, né, e intrépida, como os irmãos pensam que é fazer essa obra missionária, evangelizar pessoas na rua, enfim, falar com pessoas na rua, não é uma coisa que pelo menos para mim não é fácil. Mas, então, como membro de igreja local, a ideia aqui é que nós peguemos nesse exemplo de Gaio e façamos aquilo que ele fazia, que era recebia os missionários, e aí naquela altura recebia porque as missões funcionavam de forma mais orgânica, então as pessoas eram enviadas, só que eles não levavam nada. Então eles abandonavam as suas casas, digamos assim, eles deixavam suas casas para trás, o conforto das suas casas, e iam para pregar o evangelho. E aí nós vamos ver isso aqui, que basicamente é o que acontece aqui nessa carta, nesse exemplo, o exemplo de Demétrio. Eram pessoas que deixavam o conforto da sua casa e iam. Eles não tinham financiamento antecipado para ir, eles só iam. E lá eles dependiam da hospitalidade das pessoas de lá, da igreja local lá que havia. Se não houvesse igreja local, eles dependiam da fé, basicamente. Então eles iam com fé que Deus ia sustentá-los e faziam a obra assim. Essa aqui é a grande diferença de como funciona a obra missionária hoje e naquela época. Não que hoje não exista casos assim, em que pessoas vão para o campo missionário sem anteriormente levantar sustento ou serem subsidiados, vamos dizer assim, por essas associações. Existem pessoas em missionários independentes ao redor do mundo, mas, de modo geral, é mais ou menos como a coisa funciona. Então, a palavra estrangeiros ali, que aparece no versículo 5 da carta, que vai dizer que Gaio faz aquilo mesmo até quando são estrangeiros, ou seja, eram pessoas que ele não conhecia, pessoas que vinham de fora mesmo, que vinham de outras regiões. Então, Demétrio é um desses casos. Imagina, Demétrio chega ali para falar com Gaio, mas Gaio nunca sequer ouviu de lado nenhum. Então, é um pouco... É difícil de pensar, né, como uma pessoa recebia as pessoas assim, colocava muitas vezes dentro da sua... E aí, nesse caso, colocava dentro da sua própria casa e dava-lhe dinheiro e falava, olha, toma aqui, tens aqui esse dinheiro para comprar as coisas e comer. E aí a pessoa chegava e falava, olha, o plano tenho que ir para tal e tal região para tentarmos lá iniciar uma comunidade e uma igreja. Então, ele dava-lhes dinheiro, dava-lhe aquilo que era necessário, mantimentos, enfim, e enviava aqueles irmãos para que eles fossem pregar o evangelho naquelas regiões. E aí a ideia de, mais uma vez, chama atenção para isso, que eram... Imagina que ele recebia pessoas assim que ele nunca sequer tinha visto na vida. Então, o que claramente acontece no mundo como ele é, perverso, corrupto? O que passou a acontecer? Passou a haver também pessoas que se aproveitavam disso. Então, é outra coisa que a gente entende aqui, que a questão da carta de João para recomendar Demétrio também tinha muito nesse sentido. Já haviam pessoas naquela época que se aproveitavam dessa hospitalidade dos membros da igreja, da hospitalidade das igrejas locais, para terem, de certa forma, uma vida desafogada, sem precisarem trabalhar. E aí nós vemos que... Eu fui ler um pouco daquilo que foi a história da obra missionária. Mais na frente, nós vamos ver que tinha recomendações para receber os missionários por 2 ou 3 dias. Mais que isso, tinha que mandar eles embora, porque eles possivelmente estavam a se aproveitar da hospitalidade daquela pessoa. Então, foram várias coisas que foram acontecendo aqui ao longo do tempo. Então, Gaio era essa pessoa que recebia os missionários e os enviava de forma digna. Mas o ponto central aqui desse bloco dos versículos que eu queria chamar a atenção está ali no versículo 8. Nós já vamos lá chegar, é o título desse ponto também, que é Cooperadores da Verdade, e por que nós devemos seguir esse exemplo de Gaio. Então, esse testemunho do amor visível, né, o amor prático, o amor mais
mais visível mesmo, uma coisa de ações de Gaio, vai trazer isso para a gente, esse bom testemunho. Então, nós vimos que, nos versículos que nós lemos, nós vimos que os missionários testemunharam publicamente sobre o amor e a hospitalidade de Gaio. Então, aquilo chega até João por notícias de outros missionários que possivelmente passaram por lá e foram recebidos por Gaio. Então, Gaio tinha esse bom testemunho entre os vários irmãos que passaram por ali, por aquela região. E João orienta que Gaio continue com esse ministério, porque é algo bom que ele tem feito algo bom diante de Deus. E não que João não acreditasse que Gaio fizesse isso, mas ele reforça aqui, dizendo para que Gaio os encaminhasse, os enviasse de modo digno de Deus. E aí a ideia aqui é com honra, com provisão e respeito. Por que de modo digno de Deus? Tem muito aquela... eu não sei se é bem assim aqui em Portugal, mas eu lembro-me no Brasil que acontecia muito isso, que é aquela coisa os missionários... quando eu era mais novo, eu não nasci na igreja, mas eu frequentava a igreja assim, digamos assim, de vez em quando. Era uma pessoa que nunca tive muito distante das igrejas. E eu vi, não na minha infância, mas logo quando eu me converti, essa questão dos missionários e da missão, como ela funcionava lá no meu país. E tinha essas associações, mas também tinha os missionários independentes. No caso dos missionários independentes, muitas vezes, irmãos, eles chegavam nas igrejas e precisavam de alguma coisa específica, poderia ser só dinheiro ou alguma coisa assim. E era um bocado difícil de fazer ali muitas vezes o levantamento de uma oferta ou o que quer que fosse. E às vezes a necessidade do missionário era porque ele tinha, não só ele, mas era alguém que vivia com sua família no ministério. Então era uma pessoa que era casado e também tinha filhos. Por exemplo, onde é que eu quero chegar com essa conversa aqui às vezes o missionário precisava de roupas, porque já não tinha assim tanta roupa para si próprio e também para os seus filhos. E algumas recomendações assim, vai lá, algumas coisas que, infelizmente, às vezes nós ouvíamos eram, sabes aquela roupa que tens em casa, que já não usas, basicamente já não está em condições de usar, dá para o missionário. Aí a ideia é que pegava os restos daquilo que as pessoas tinham, aquilo que já não tinha uso efetivo, não era aquilo que estava não só aquilo que estava em 100% bom estado, mas aquilo que estava razoavelmente usável, digamos assim, né, para ofertar para os missionários. E aqui João ele vai dar uma recomendação diferente para Gaio. Vai dizer para ele encaminhar os missionários, para ele enviar os missionários por modo digno de Deus, ou seja, verdadeiramente de forma generosa, investir naquelas pessoas e enviá-los de forma generosa. E aqui, atenção, não é que Gaio tinha que entrar em ruína financeira para fazer aquilo. E João faz isso porque Gaio tinha condições financeiras para aquilo, tinha posses para fazer aquilo. Então, é de forma coerente. Se é uma pessoa que tem posses e recebe aqueles missionários, ele deve enviar os missionários de forma digna, com honra, enfim, com provisão. E é um pouco daquilo que nós vemos hoje, que é o que acontece com as associações de missões mundiais, com a associação de missão nacionais que tem ao redor do mundo. Eles tentam sempre enviar os missionários de forma digna. E aquilo, mais uma vez, que eu disse, infelizmente, não só naquela época, mas eu imagino que o ser humano não mudou e é igual. Então, assim como naquela época existiam pessoas que se aproveitavam disso, hoje, muito possivelmente, também existe. E nós, muitas vezes, falamos que a obra missionária, os missionários itinerantes, aqueles que vão e vivem 100% para a obra missionária, para pregar o Evangelho, são pessoas vocacionadas, são pessoas que, de certa forma, receberam algum dom de Deus para fazer aquilo. E aí entra um pouco em contraste com o que muitas vezes nós vemos, que é pessoas que tentaram tudo e mais alguma coisa na vida e não deram certo em nada, e no fim eu vou para a obra missionária. E não é esse aqui o padrão que a Bíblia nos traz, né? São pessoas que, de fato, deixaram para trás tudo que tinham, o conforto de suas casas, e foram para o desconforto, e não ao contrário, digamos assim. E hoje é possível acontecer, de certa forma, ao contrário. Não que as pessoas melhorem
Em alguns casos, sim, melhoram a condição de vida, mas imaginem, pode acontecer, pessoas más e perversas temos em todos os níveis, né, todos os ambientes, seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Não podemos ser inocentes a ponto de acreditar que isso não acontece. Então, o modo como nós tratamos essas pessoas, os enviados de Cristo, aquele que fazem essa obra, reflete a nossa percepção, aquilo que nós temos, que entendemos que é a nossa responsabilidade com a missão divina. Nós nem sentimos o desejo de ir, nós não estamos dispostos a abrir mão do nosso conforto de estar junto com a nossa família, com os nossos amigos, com a nossa igreja local, mas também não estamos dispostos a investir na obra missionária, enfim, a tratar essas pessoas com dignidade. Então, isso aqui fala muito daquilo que é o nosso caráter. Diante disso que é a obra missionária. E o apóstolo João vai trazer a ideia de que as pessoas que enviam, que apoiam os missionários, são cooperadores da verdade. E aí ele vai dar aqui algumas razões para que nós apoiemos os missionários, e aqui é um pouco o critério que nós devemos usar para apoiar os missionários, que uma das razões é que, por causa do nome, foi que saíram. E aí, que nome é esse? É fácil para a gente pensar, é o nome de Cristo. Eles saíram pelo nome de Cristo, eles não saíram por benefício próprio. E aí João ainda vai dizer nos versículos que nada recebendo dos gentios, pois por causa do nome foi que saíram, e nada recebendo dos gentios. Ou seja, eles não iam... eles estavam indo para pregar o evangelho para os gentios, eles estavam indo para levar a mensagem para os gentios. E o nada recebendo aqui traz a ideia de que eles não cobravam, digamos assim, a ida que eles iam até a igreja, eles não diziam, olha, paguem os nossos bilhetes que nós vamos. Não era assim que funcionava, eles só foram pregar o evangelho. Então, ele traz aqui essa ideia de qual era a motivação, né? E a motivação deve ser essa, o nome de Jesus, para que todos o conheçam e reconheçam a sua glória, né? Aqueles missionários, eles nada queriam saber para além de pregar o evangelho. Eles não buscavam o benefício próprio, eles obedeciam à ordenança de Jesus. Eles se sentiam vocacionados para aquilo, eles se sentiam chamados e sentiam essa responsabilidade de ir e levar a boa nova, a mensagem do evangelho. Se nós não vamos aos campos missionários, nós precisamos apoiar os que vão, para nos tornar também cooperadores da verdade. É aquilo que o apóstolo João vai dizer aqui nesse trecho aqui da carta. Então, a obra missionária, ela é responsabilidade de todos os crentes. Não, alguns são chamados para sair das suas casas e irem até outros locais, e outros são chamados a orar e a contribuir financeiramente. Enfim, todos nós temos essa responsabilidade com a obra missionária. Não só de ir, mas também aqueles que não vão, de enviar e apoiar aqueles que vão. Passando agora para aquilo que seria um ponto-chave aqui do nosso estudo, que é a oposição de Diótrefes. E aí nós vamos conhecer um pouco quem foi Diótrefes e o grande problema que tinha naquela época com esse líder mau. Vou passar a leitura da carta a partir do versículo 9 até o 11. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Diótrefes era o líder da igreja que Gaio fazia parte, da igreja que Gaio era membro. Não sabe bem qual era a posição de Diótrefes, se ele era
naquela época, as comunidades a liderança era sempre plural, existiam vários presbíteros, e o que acredita-se é que possivelmente Diótrefes era aquele presbítero, talvez o que tinha mais autoridade, o que tinha, de alguma forma ali, talvez por ser mais velho ou ter mais tempo, fazendo exercendo aquele cargo, enfim, não se sabe bem qual era a posição ao certo de Diótrefes. O que se sabe é que ele era um líder mau, arrogante e perverso, arrogante e autoritário, e recusava os ensinamentos do apóstolo, como nós vimos lá. Escrevia alguma coisa à igreja, mas Diótrefes não quis saber daquilo que João escreveu. Então, ele recusou. Imagina, possivelmente uma outra carta que João já havia enviado para Diótrefes e ele engavetou aquilo, ou rasgou, enfim, não deu importância para aquilo que o apóstolo João o escreveu e o recomendou. Então, Diótrefes é esse líder, arrogante e autoritário. O apóstolo João vai dizer que ele era alguém que gostava de mandar. E a ideia de exercer primazia traz isso. Gostava de mandar, exercer primazia. Gostava de ter a primeira palavra em tudo e a última palavra em tudo também. Está muito ligado a essa ideia. E recusava também as palavras do apóstolo João, como vimos que ele recusou uma carta do apóstolo João naquela época. E como se não bastasse isso, né? Para além de tudo isso, para além de Diótrefes recusar os ensinamentos dos apóstolos e também proferir palavras ruins, ele também impedia e proibia as pessoas que recebessem os missionários, que recebessem as cartas de João, ameaçando expulsá-los da comunidade. O ponto do absurdo aqui da liderança perversa desse homem. Ele literalmente era o dono daquela igreja, né? Se a gente for olhar de forma mais simples aqui, ele se comportava como se fosse o dono da igreja. Não quero que você faça isso, se fizer, tens que ir para outro lugar e não aqui. Então, era claramente alguém que não era um líder de acordo com as Escrituras, de acordo com a palavra de Deus. A liderança, a liderança evangélica, a liderança eclesiástica, a liderança das igrejas, ela é uma liderança serva. É uma liderança que primeiro serve os outros e não daqueles que não são compostas por aqueles que gostam de mandar, que gostam de exercer a primazia, que são autoritários, que são arrogantes, que não são humildes. Então, é um contraste muito grande aqui com o padrão de liderança que nós vemos das recomendações das Escrituras e de Diótrefes. E a grande questão aqui é que nós devemos ter cuidado com a liderança de nossas igrejas, irmãos, e estar sempre vigilantes. E quando eu falo liderança, eu queria expandir aqui e aproveitar que na semana passada nós falamos sobre os falsos mestres, que não só as pessoas que lideram as nossas igrejas, mas também as pessoas que ensinam nas nossas igrejas. Nós devemos ter cuidado. Nosso pastor fala isso algumas vezes, que nós devemos confiar, mas com uma desconfiança latente, no ponto que a gente deve sempre conferir e verificar aquilo que nos é ensinado. Nós ouvimos e aí, falando agora no nosso caso específico, eu estou aqui, eu vou te falar sobre algo da carta de João. Vocês têm a responsabilidade de abrir a Bíblia e confirmar se aquilo que eu estou a dizer está de acordo com as Escrituras, né? E é um pouco daquilo que o pastor Adilson fala. Nós agradecemos a confiança, nós agradecemos essa confiança, mas a recomendação é que os irmãos abram as Escrituras, independente de quem esteja cá à frente, e confirme aquilo que está sendo ensinado. Devemos ter cuidado com a liderança das nossas igrejas e também com aqueles que ensinam dentro das nossas igrejas. E devemos estar sempre vigilantes. Nós podemos pensar que Diótrefes, por ter chegado à liderança daquela igreja, de certa forma ele demonstrou um testemunho íntegro em algum momento. Por ele ter sido levado à liderança daquela igreja, ele demonstrou esse testemunho. E aqui levanta uma hipótese. Eu fui tentar entender quem possivelmente poderia ser Diótrefes, se ele era daquela região, se ele era grego, enfim. Aquilo que é mais consensual e que eu achei menos problemático, e eu achei que fez mais sentido para mim, é que alguns vão dizer que Diótrefes possivelmente era judeu, um judeu convertido ao cristianismo,
porém os judaizantes, aqueles que acreditavam que as pessoas, para serem salvas, deveriam se tornar judeus. Então, faz sentido aquele não querer que a obra missionária alcançasse os gentios. E aí possivelmente aqui é uma possível faceta aqui de Diótrefes, que ele impedia o avanço da obra missionária para os gentios, porque ele entendia que os gentios, para se tornarem, para serem salvos, eles tinham que se tornar judeus. Esse trecho da carta vai nos trazer outra coisa que é muito importante, que é identificar os líderes corruptos e os líderes maus é essencial para nós não acabar por imitá-los, acabar por imitar comportamentos pecaminosos desses líderes perversos. Nós temos um padrão de liderança, e esse padrão é Cristo, e Cristo traz essa questão de que Ele é o bom pastor. Nós já estudamos sobre isso, vai falar sobre isso em João, o capítulo 10. Eu penso que sim, eu tenho esse texto projetado. João 10, os versículos 11 ao 13, que diz: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Então nós temos um padrão de liderança que é Cristo. Essas pessoas que são más, eles não passam de mercenários. Essas pessoas que vão contra não recebem os ensinamentos dos apóstolos, e aqui, trazendo para o nosso dia hoje, não recebem os ensinamentos das Escrituras, essas pessoas são perversas e são más, e podem ser considerados como mercenários, assim como Cristo coloca aqui. São falsos líderes, não são pastores de acordo com as Escrituras. A postura de Diótrefes, depois de passar algum tempo, acabou por se repetir ao longo da história da Bíblia. Então, o nosso chamado é seguir a Cristo. Líderes que não obedecem a Cristo e a sua palavra não servem de exemplos para nós. É o grande ponto ali desses versículos. João está dizendo: não imites o que é mal, mas imites o que é bom. Mas, graças a Deus, nós, dentro daqui dessa carta, nós vemos, apesar dessa liderança má, nós temos Gaio, que preservava um bom testemunho ali naquela igreja local, e temos também Demétrio, que é enviado pelo apóstolo João para ir para aquela região e pregar o evangelho. Vamos passar aquilo que seria aqui para nós, caminhando para o fim, e para o último bloco de versículos ali, dos versículos 12 até o versículo 15. Diz assim: Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever. Todavia, não quis fazê-lo com tinta e pena. Pois em breve espero ver-te. Então, conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos nome por nome. E aqui, como eu disse no início da lição, Demétrio provavelmente era o portador daquela carta e o missionário que foi enviado àquela região. E Gaio não conhecia Demétrio, por isso a necessidade dessa carta de recomendação que o apóstolo João vai enviar e vai fazer com que acompanhasse Demétrio em sua viagem até aquele local. Nós vemos que Demétrio era uma pessoa também que, assim como Gaio, tinha bom testemunho e era conhecido pelas outras pessoas por ser alguém que preservava um bom testemunho. E aí o apóstolo João vai dizer que aqueles que todos dão bom testemunho, inclusive a verdade. E aí, inclusive a verdade era a maneira como o caráter dele, a maneira como ele professava a sua fé, né? Como ele vivia a fé de forma genuína, de forma ativa, no seu dia a dia, demonstrava que aquilo que ele acreditava, que ele dizia acreditar, que era verdade, de fato ele estava fundamentado naquela verdade, não era só
não era algo falso, era verdadeiro o testemunho de Demétrio. Demétrio demonstrou, através do seu caráter, que verdadeiramente tinha fé em Cristo. E por isso o apóstolo João enviou ele àquela região para que ele abençoasse aquelas pessoas e para que ele pudesse trabalhar ali naquela região, levando o evangelho e, não sabemos bem, mas possivelmente fundar outras comunidades ali naquela região. Ele guardava os mandamentos de Cristo e era dedicado à pregação do evangelho. E se colocou à disposição para viver em função disso, para viver em função da obra missionária, da pregação do evangelho, de levar o evangelho para aquelas pessoas. Ele abandona o conforto da sua casa, não sabemos bem qual era o conforto que ele tinha, mas enfim, abandona estar próximo daqueles que ele conhecia e vai para um local totalmente desconhecido para pregar o evangelho, por amor a Cristo, por amor àquelas pessoas que ele entendia que tinha que receber aquela boa notícia que era de Cristo. Então ele deixa esse conforto da sua família para levar a mensagem de onde ninguém conhecia, onde ninguém o conhecia, né? Onde ele não era conhecido por ninguém. Ele ia para um local totalmente estranho, onde ele nunca tinha ido e era tudo novo para ele, enfim. Ele estava indo com o objetivo de levar a palavra do evangelho. O caso de Demétrio, irmãos, ao longo da história da igreja, ele se repetiu. E nós vemos isso e expandiu e potencializou de uma forma muito, infelizmente, muito ruim. Mais à frente na história, a história avança, e mais à frente, cerca de um século depois, já haviam ali alguns quantos líderes de igreja, assim como Demétrio. Pessoas que começam como líderes de uma igreja, depois ele era líder de várias igrejas, e até que chegou ao ponto de serem líderes de uma região inteira de várias igrejas. E os estudiosos vão dar o nome disso para uma posição que ficou conhecida como bispo monárquico. E é daí que posteriormente, depois, isso vai evoluindo, vai cada vez mais acontecendo entre as igrejas, até que chega o bispo de Roma e se autodeclara o vicário de Cristo, o Papa. E aí é daí que vem toda essa... como posso dizer, a linha de pensamento até chegar no Papa. Vem desses bispos monárquicos, né, que eram aqueles que agiam como autoridade máxima dentro das igrejas e controlava várias igrejas ali em uma região. Ele não era pastor somente o presbítero somente de uma igreja, mas ele também liderava todas as outras igrejas de forma assim, sendo sempre autoritário, impondo aquilo que era o que ele acreditava, aquilo que não era verdade do evangelho, uma liderança diferente dos padrões da Bíblia. Mas, de certa forma, nós podemos dizer que ainda bem que isso acontece lá naquela época com Diótrefes, né? Que se a gente pudesse trazer para o dia de hoje, seria o nosso uma espécie de papa, ou então o Papa Diótrefes. De certa forma, ainda bem que acontece com Diótrefes. Se fosse com Gaio, seria mais complicado, porque aí nós teríamos um papagaio. E aí não seria bem... não passaria tanta credibilidade, digamos assim. Mas, para concluirmos, irmãos, se nós pudéssemos resumir aquilo que nós vimos hoje, nós podemos dizer que todos os cristãos têm a responsabilidade moral e espiritual de cooperar generosamente com a obra missionária. Nós temos mesmo essa responsabilidade de apoiar aqueles que vão, aqueles que se colocam à disposição do evangelho. Nós muitos de nós não recebem essa vocação. Não estamos dispostos a fazer aquilo que essas pessoas fazem. Então, nós temos essa responsabilidade de apoiar generosamente essa obra missionária. A igreja deve ser cuidadosa em reconhecer e apoiar líderes piedosos e submissos a Cristo. Nós precisamos ter muitos... e os irmãos sabem que a nossa igreja
tem bons critérios para reconhecer líderes. E existe todo um sistema, nós fazemos parte de uma associação, enfim, tem todo um cuidado. Então, nós devemos ter esse cuidado por causa disso. Pessoas podem chegar à liderança por serem, de alguma forma, carismáticas ou por passarem essa impressão de integridade, de serem pessoas piedosas, porque, infelizmente, meus irmãos, a nossa maneira de ser, digamos assim, o nosso jeito de ser evangélico não é difícil de imitar. É muito fácil entrar domingo após domingo pelas portas de uma igreja, fazer parte de uma igreja não da forma correta, mas como se fosse um clube, e, de forma a buscar aprovação, demonstrar esse testemunho de certa forma, de integridade, e quando coloca os pezinhos para fora da igreja, volta a ser tudo o que era. E são pessoas perversas que, infelizmente, acabam por conseguir chegar à liderança de muitas igrejas. Não se enganem, não pensem que hoje em dia não existam líderes assim, que são líderes das igrejas e são pessoas perversas, são pessoas que não conhecem a Deus. Pode parecer absurdo, mas é algo real. É isso que o apóstolo João vai trazer para a gente aqui com esse exemplo de Diótrefes. É possível que alguém chegue à liderança de uma igreja, mesmo com aqueles critérios que a gente viu das Escrituras, enganando as pessoas de um testemunho íntegro que, na verdade, é falso. E também é possível que a pessoa talvez chegue nessa posição e depois cometa erros e venha a perder essa qualificação, digamos assim, né? Então, a igreja deve ser cuidadosa ao reconhecer e apoiar líderes para que as conduza aqui nesse meio. Deve ser muito criteriosa nesse sentido. O cristão ele deve buscar manter uma vida irrepreensível, sendo luz no meio da comunidade e testemunho do poder transformador do Evangelho. Foi isso que Gaio fez, foi isso que Demétrio fez. Aí nós temos os dois exemplos aqui. Nós temos aquele que era o missionário, Demétrio, que, por demonstrar esse testemunho, por manter esse testemunho, ele foi enviado com a recomendação de um apóstolo. E nós temos outro exemplo de Gaio, que era um membro de uma igreja local comum, era uma pessoa que apoiava a obra missionária e foi recomendado também pelo apóstolo para que recebesse os missionários. Então, temos que preservar, temos que buscar manter essa vida irrepreensível, sendo luz no meio da nossa comunidade, no meio dos nossos, aqui em Loures, aqui em Portugal, enfim, por onde quer onde nós estejamos, que nós possamos transmitir o testemunho do verdadeiro Evangelho. Alguém tem alguma questão, alguma coisa a acrescentar, algum comentário? Ainda temos 2 minutos. Não havendo, encerramos então, podemos ir para o nosso tempo de chá. Obrigado. Já movimentei ali a entrada. Não é fácil meter um jogo com ele. Eles podem arranjar. Aquele filme mesmo ao teu jeito, é?